Então esse é um gráfico que ele mostra os fatores predispositores, né? São várias teorias que descrevem a insônia. O Spillman tem um modelo conceitual que é muito utilizado, que teria um nível, que é esse nível aqui que está em todas essas barras, um nível de predisposição. O que é a predisposição para insônia? Ser mulher, né? A mulher tem uma tendência maior, um fator predisponente a ter insônia. Existe uma questão então da ordem do estresse, de você já ter tido episódios de insônia previamente. Depressão pode ser um fator predisponente. E também tem estudos mostrando uma questão do ponto de vista da genética também. Mas sobretudo, nós aqui psicólogos, eu acho que esse ego mais fragilizado, essa falta de estrutura, a falta de autoconfiança, a ansiedade que tem por trás um medo do viver. Eu acho que isso daí é o que cria aí um arcabouço, um espaço de assentamento da insônia. Agora, a pessoa desenvolve a insônia, porque qualquer um de nós pode viver uma situação que de fato traz insegurança. E com isso você tem os fatores precipitadores da insônia. Uma ruptura amorosa, a perda de um emprego, de repente uma dívida que você acaba contraindo, uma situação qualquer que traz um certo desarmonia dentro de você, uma insegurança, e aí você manifesta a insônia. A tendência é a gente aprender a organizar isso, né? Com o tempo, ou você acaba compreendendo aquela ordem de afetação, o que é que você criou para aquela circunstância desfavorável e aprende a lidar com aquilo, ou você acaba sustentando isso por mais tempo, porque essa situação, de repente, é maior do que a sua capacidade de lidar com aquilo naquela fase da sua vida, e com isso você começa a desenvolver o medo de dormir, que é aquilo que eu estava descrevendo para vocês. O controle com o medicamento, ou a tentativa de controle com álcool para tentar induzir o sono. Tem muita gente também que usa maconha, e ela vai controlando, monitorando as horas, e isso já começa então a criar o repertório dos fatores perpetuadores da insônia. As questões que precipitaram a insônia podem se equacionar, mas se isso durou no tempo, um tempo grande em que a pessoa está lidando com o sono de uma forma desajustada, criando comportamentos que desfavorecem o sono e que ela acha que estão ajudando, mas por ela desconhecer sono só fortalecem ainda mais a insônia, a pessoa pode até não ter mais um fator precipitador na vida dela, mas ela segue com os fatores perpetuadores, e esse é o transtorno da insônia. Então a TCC, quando a gente fala de TCC, a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, são técnicas para favorecer essa parte, para desfazer esses fatores perpetuadores. Então, educação sobre o sono, a parte também de todas as crenças associadas ao processo de dormir, os hábitos que as pessoas têm em relação ao sono e a própria estrutura fisiológica, criar uma condição para uma resposta fisiológica adequada ao dormir. Uma resposta fisiológica que até criar uma organização nessa agenda de sono, criar uma condição em que o corpo responda, porque não existe nenhum problema no cérebro dessa pessoa, né? Muitas vezes o insônia adoraria ter um problema cerebral, ele não quer assumir, ele não consegue enxergar o que ele cria para ele. Então ele gostaria de ter um problema cerebral. Não existe, o cérebro está bom e está intacto e está funcionando bem. O medo dele de não dormir, o controle dele é que sustenta a condição de insônia. Então a TCC, ela ataca tudo que as pessoas têm de comportamento, de crenças e de atitudes desfavoráveis para a própria resposta fisiológica do sono.